Bem, minha gente, boa noite. Vamos aos nossos avisos da noite. Bem, o primeiro é sobre a feijoada beneficente. O evento se destina a angariar recursos para a construção da creche Leon Denis, do Centro Espírita O Consolador, lá em Sol Nascente, Ceilândia, Distrito Federal. A retirada das marmitas encomendadas será no dia 27/6, domingo, na sede do GAEB ou por meio de pagamento de taxa de entrega. Para participar, basta seguir as informações do cartaz anexo, que será enviado, já foi enviado para todos vocês. Tá? Tem um grupo de pais também, aos domingos, como sempre, no próximo domingo, às 10 horas, o início, e vai até às 11h30. A reunião, o evento será publicado por meio do canal do YouTube, do GAEB no YouTube, para quem não puder acompanhar ao vivo. O tema abordado para reflexões, a palestra do dia, o título será Superando a Perda de Pessoas Amadas. E o palestrante será o nosso amigo Nazareno Feitosa, que acho que todos conhecem. Tá certo? Então, passados os recados, de pronto, eu passo a palavra para o nosso amigo Eurípides, para ele começar a sua apresentação. É contigo, meu irmão. Vamos pedir, então, Ledes, primeiro que faça a nossa prece inicial. Então, quem preferir ficar com os olhos fechados é até melhor, porque a gente abre os olhos espirituais, espíritos eternos, imortais que somos, em conexão com o Criador, nosso Pai, e com o nosso Mestre Jesus. Agradecidos estamos por mais esse encontro, onde faremos reflexões em conjunto, todos com o mesmo objetivo de aprender, de nos iluminar, de ter maiores ou mais numerosos subsídios para enfrentarmos a jornada heróica da alma, do dia a dia, rumo à evolução, à fatalidade evolutiva que nos aguarda adiante. Com essa certeza, e também com a certeza da companhia dos benfeitores amigos que nos orientam e nos inspiram e nos protegem, vamos pedir então a permissão à espiritualidade maior, a Jesus e a todos os seus prepostos, para dar por iniciadas as tarefas da noite, os estudos da noite, preparados que estamos e ansiosos para as novas reflexões da noite. E que assim seja. Então vamos agora, meus irmãos, boa noite a todos novamente. Hoje, nesse encontro de hoje, encerra-se o módulo O Mundo da Consciência, com o tema Energia Psíquica, Teoria da Libido. Para subsidiar o repasse das informações de hoje, nós vamos começar a apresentar alguns slides que vão nos auxiliar nesse mistério. Energia psíquica e libido. Vamos ver, então, inicialmente, o conceito de libido proposto por Freud e depois o conceito de libido proposto por Jung, que a chamou de energia psíquica. O termo libido vem do latim significando anseio ou desejo. Para Freud, em sua segunda tópica, a personalidade do ser humano é formada de 3 partes, integradas e constituindo um sistema dinâmico de energia psicológica, o id, o ego e o superego, já estudado aqui como segunda tópica da teoria freudiana. A única fonte de toda energia psicológica, libido, é o id. Energia essa que se apresenta como instinto a impulsionar o organismo. Para o pai da psicologia, da psicanálise,
a base profunda do psiquismo é constituída pelo id. E este nada mais é que a fonte inconsciente e sem organização da libido. Ele manteve ao conceito de libido o caráter de energia específica do instinto sexual. Ele disse, certa feita, a libido é um impulso motor do instinto sexual, assim como a fome é um impulso motor do instinto de conservação. Do ponto de vista freudiano, pessoal, a libido era qualitativa, ou seja, regida pelo princípio do prazer. Em seus primeiros trabalhos, a libido é um impulso vital para a autopreservação da espécie humana e compreende a libido como a energia sexual no sentido estrito, ou seja, rigoroso, preciso, como fenômeno do impulso do desejo do prazer. Continuando, então, a libido para Freud se caracteriza especialmente por ser uma energia sexual voltada ao prazer. Já para Jung, ele, partindo do estudo dos complexos e de suas constelações, chegou a uma nova formulação da libido, pois pôde verificar que nem sempre o teor afetivo que gera a reação exagerada do indivíduo estava associado a uma tensão de conteúdo sexual. Havia outros fatores que também contribuíram na constelação dos complexos. A libido, que até o momento era compreendida como puramente sexual, passou a ser percebida por ele como uma energia que ela se manifesta em todos os fenômenos dinâmicos da alma. Essa energia foi denominada por Jung como energia psíquica. Então, Jung ampliou a noção de libido, empregando-a como energia psíquica em geral. Usa-se o termo energia psíquica para descrever a energia que movimenta toda a psique, com todos os seus elementos. Desse modo, para Jung, a libido é uma energia que não se restringe apenas ao campo sexual. Ela engloba todos os aspectos da vida, além do sexo, como a fome e as emoções, etc. Manifestando-se através de esforços, desejos e determinações conscientes que levam em consideração a vontade do indivíduo. O Stein, no seu livro O Mapa da Alma, Jung, O Mapa da Alma, nos fala que Jung declarava que a energia psíquica é distribuída entre os vários componentes da psique, já bem estudados por todos nós aqui no nosso curso. Considera-se, portanto, a parte sexual da libido apenas como um dos galhos de uma grande árvore que vai se ramificando por todas as partes. Na Gênese, irá nos dizer Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, na gênese da energia pensante, permanecem íncitos os instintos primários, decorrentes das remotas experiências, que se exteriorizam quando na área da razão, como impulsos, tendências, fixações, automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora, de modo a torná-los sentimentos que o raciocínio conduzirá sem danos nem perturbação. Então, energia pensante, com base nesse texto, entendemos inicialmente como princípio inteligente, o embrião do espírito, que posteriormente seria o próprio espírito em evolução. E Joana nos mostra aqui, caros irmãos,
a evolução e conquista da consciência no seu trânsito pelos reinos inferiores da criação e como espírito eterno que somos, manipulando a energia psíquica adequadamente, chegará à condição de anjo, um espírito puro. E é isso que está acontecendo conosco desde a nossa criação. Nós vamos manipulando essa energia psíquica que compõe todo o nosso aparelho psíquico, e nos diversos elementos que compõem a psique, vamos utilizando de forma positiva ou negativa essa energia. E estamos caminhando, adquirindo essa consciência, a conquista da consciência e a evolução da consciência. Joana de Ângeles afirma em O Homem Integral, capítulo 5, que sendo a doença um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante, ou espírito, é um estado do ser humano, indicando que sua consciência não está mais em ordem, ou seja, sua consciência registra que não há harmonia. Muitas vezes, o ser em crescimento interior sofre os efeitos das energias abundantes de que é objeto e faz um quadro de congestão, de aumento, né, dessas energias em quantidade excessiva, e responsável então, por vários distúrbios de comportamento, como de natureza orgânica, transformando-os em campos enfermiços, que poderiam ser evitados. Elucida a benfeitora espiritual que a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde integral. Então, as doenças, portanto, resultam do uso inadequado das energias, da inconsistência do ser em relação à vida e à sua finalidade. O despertar do si, do self, do espírito, enseja a compreensão da necessidade de transmudar as energias, encaminhando-as de uma para outra área e utilizando-as de uma forma profícua, único. E esse será também um recurso também único para o gozo da saúde. Então, a transformação moral nesse cometimento é fato preponderante para converter o instinto primitivo em força produtora de novas energias. Então, mágoas, ressentimentos, culpas, revolta, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, raiva, violência, vingança, avareza, drogadição, sexo em desalinho e tantos outros sentimentos e emoções, sentimentos e comportamentos equivocados, são sinônimos de atitudes contrárias às leis morais da vida, por serem fontes de distonia, de desordem emocional, geradores de enfermidades, e devem ser alijados de uma vez por todas dos nossos corações, definitivamente. Então, conduzir bem essa força, caros irmãos, a energia psíquica, é um recurso preventivo para doenças de todos os matizes. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina, que demonstram a sua origem. Então, a harmonia entre o espírito e a matéria, irá nos dizer Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Autodescobrimento, deve vigorar a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando o rumo correto, edificante à sua reencarnação. Então, a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa, muito poderosa. Ademais, e considerando que este último, o corpo, é o resultado do pensamento e da vontade, através das roupagens, engrenagens intricadas e delicadas do nosso perispírito, né, que é nosso modelo biológico, o molde do nosso corpo,
que vai elaborando, mediante a ação do ser espiritual que somos, esse corpo material nas nossas reencarnações. Então, caros irmãos, o perispírito, ele é um molde de nosso corpo físico, como o corpo mental é o molde do corpo perispiritual. O pensamento salutar e edificante de cada um de nós flui pela corrente sanguínea, como um tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Então, o homem é o que acalenta no íntimo. Somos o que acalentamos em nosso íntimo. Sua vida mental, a vida do homem, se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio, como de desarmonia, pelos quais se movimenta aqui na gleba terrestre. A expansão da consciência, desse modo, é a chave do despertamento do médico interno, que todos trazemos no imo da alma, que só por ser chamado a consciência atual, já sai curando, refazendo caminhos e modificando atitudes e gerando equilíbrio. A harmonia, nos fala Joana de Ângeles, no capítulo 5 agora. A harmonia íntima que decorre do discernimento das finalidades da vida propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico, contribuindo para a preservação da unidade universal. Somos parte de um conjunto bem maior e, à medida que vamos crescendo, evoluindo, estaremos contribuindo para a harmonia e preservação da unidade universal. Jung fala que a libido é a energia da vida. E a partir desse trecho de Joana, que nos fala da finalidade da vida também, podemos dizer que, de maneira geral, a libido, a energia psíquica, nos ajuda a escolher, a tomar um caminho em detrimento de outro. Mas, infelizmente, não temos reconhecido muito bem as nossas escolhas, pelo fato de que nós não estamos atentos no aqui e agora, que tanto pregoamos, tanto defendemos, que tanto falamos aqui no curso. A libido é a energia que movimenta nossa encarnação. Será que nós já pensamos nisso? Como energia psíquica? Então, em cada reencarnação, o espírito vai imprimindo um pouco dessa energia e vai formando a experiência atual, ganhando corpo, transformando a energia densa em energia diáfana, límpida, né? Luminosa. A energia psíquica nos impulsiona para a individuação, tão necessário ao nosso crescimento. E Joana irá nos dizer: na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, para, em caráter de lucidez, burilá-las e ultrapassá-las. As experiências da evolução, da nossa evolução, propõem a fixação dos valores legítimos, aqueles que são de duração permanente, enquanto os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. O despertar das emoções elevadas, consequência da limpidez da energia psíquica adquirida, elege diversas alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando a novas conquistas iluminativas cada um de nós. Tem um trecho
de um poema que eu fiz há algum tempo atrás, que tem a ver com essa questão aí, colocada por Joana, na larga viagem da evolução. Vou apenas repetir aqui duas estrofes, tá? Viajantes da evolução. Somos antigos viajantes. Habitamos glebas de dores. Reincidentes na queda, a reencarnação por justiça divina é a estrada remissora. Irmãos do caminho, prestem bastante atenção. Combatam o orgulho e o egoísmo, obstáculos da evolução. Transmutando as energias deletérias, né? Transformando as energias deletérias, convertendo as energias deletérias em outras carregadas de aspirações criativas, reprodução biológica consciente e responsável, arte, cultura, ação enobrecedora, o ser diafaniza-se, saindo dos impulsos da animalidade para as conquistas da angelitude. Esse é o nosso processo de desenvolvimento e crescimento geral. Esse é o nosso propósito aqui na matéria, aqui na crosta terrestre. A resolução para o autoconhecimento faz-se acompanhar do desejo de transmutar os sentimentos servis em emoções sutis. Durante essas oportunidades, instantes na luta que se trava, a seiva do amor, vamos dizer assim, caros irmãos, passa a nutrir com vigor o candidato, tornando-se-lhe, quando canalizada para as finalidades santificadoras, o recurso mantenedor das aspirações ditosas. Então, se soubermos transformar a energia sexual em serviço, trabalho, organização, realização, sublimação, encontraremos sempre no amor, com base mesmo no sexo não vivido, a força espiritual mais profunda da vida para garantir a nossa harmonia orgânica e mental sobre a Terra, também psicológica e espiritual. E Joana irá nos dizer no livro Autodescobrimento, ainda no capítulo 5. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das relações dignificadoras, ele se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essa essência divina. Ele alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, ei-lo o amor direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que lhe permite desabrochar. A sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina em Deus, a fonte geradora da vida. Então, o amor, caros irmãos, ele ainda, a sua definição transcende os nossos 5 sentidos. Nós ainda não entendemos o amor e não compreendemos e não praticamos em sua plenitude. O amor vai desde o amor de um pai para com o filho, o amor entre duas pessoas, o amor que o Cristo sente por nós, e vai por aí. Então, a sua definição transcende os nossos 5 sentidos. Nós que estamos apegados aos 5 sentidos e pouco os utilizamos em nosso próprio benefício, em benefício de outrem. O amor, nos fala Joana de Ângeles, dulcifica e acalma, espera e confia. É enriquecedor e, embora se expresse em desejos ardentes que se extasiam na união sexual,
não consome aqueles que se lhe entregam ao abrasamento, porque se enternece e vitaliza, contribuindo para a perfeita união. Então, o amor utiliza-se de eros. Eros, diríamos que são os desejos sexuais, o princípio do prazer, sem que se lhe submeta, enquanto esse eros raramente se unge do sentimento de pureza e serenidade que caracteriza o primeiro, o amor. Então, os atuais dias, infelizmente, nos dias atuais, diríamos que são dias de libido desenfreada, de paixão avassaladora, de predominância dos desejos que desgovernam as mentes e aturdem os sentimentos sob o comando de Eros, né? Então, os mitólogos definem Eros, na conceituação antiga do Olimpo grego, como sendo a divindade que representa o amor, mas particularmente o de natureza física. Então, o amor ele se expressa como o sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Igualmente, se manifesta através das necessidades de intercâmbio afetivo, no qual indivíduos se completam, permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma, impulsionando para o progresso. Então, Eros toma conta dos sentidos e responde pelas paixões desenfreadas, pelos conflitos da insatisfação que levam ao crime, ao desar, ao desespero, tendo por objetivo imediato e inadiável o atendimento dos desejos mentais do desequilíbrio sexual. Eros é responsável pela alucinação que predomina nos grupos sociais em desalinho. Então, o amor é permanente, enquanto Eros é transitório. O primeiro, o amor, felicita, proporcionando alegrias duradouras. O segundo, Eros, agrada e desaparece voraz, como chama, vamos dizer, crepitante, que arde e gasta o combustível, logo se convertendo em cinzas que se esfriam. Então, a harmonia e a satisfação de ambos os parceiros constituem o equilíbrio do sentimento que se espraia e produz plenitude. Joana de Ângeles, no excelente livro Amor, Imbatível Amor, ainda no capítulo 1, nos diz o seguinte: o desejo impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. O prazer se apresenta sob vários aspectos: orgânico, emocional, intelectual, espiritual, sendo ora físico, material, e, em outros momentos, de natureza abstrata, estético, efêmero ou duradouro, mas que deve ser registrado fortemente no psiquismo para que a existência humana expresse o seu significado. O prazer, gente, depende, não raro, de como seja considerado. Aquilo que é bom, genericamente, dá prazer, abrindo espaço para o medo da perda, das faltas, ou para as situações em que pode gerar danos, auxiliando na queda do indivíduo, vamos dizer assim, em calabouços de aflição. Muitas pessoas consideram prazer apenas como sendo expressão da sensualidade, luxúria, obscenidade, e se olvidam, se esquecem daquele que decorre dos ideais conquistados, da beleza que se expande em toda parte e pode ser contemplada, das inefáveis alegrias do sentimento afetuoso, sem posse, sem exigência,
sem o condicionamento carnal. O desejo e o prazer se transformam em alavancas que promovem o indivíduo ou o abismo que o devoram. Temos que ficar bem atento quanto a isso. Então, a essência da vida corporal, no entanto, é a conquista de si mesmo, a luta bem direcionada para que se consiga a vitória do self, do espírito, a sua harmonia, e não apenas o gozo breve, que se transfere de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador. E Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 3, irá nos dizer: na proposta de progressão, que é uma fase da energia psíquica junguiana, torna-se necessário o bom encaminhamento da energia da libido, canalizando-a em favor da melhor compreensão da existência humana e da sua aplicação na conquista dos recursos que a edificam. Quando, por alguma razão, ela é interrompida, dá-se um choque, qual seja a perda dos interesses libertadores, passando a uma fase de regressão da energia psíquica e perdendo-se no inconsciente, desenvolvendo complexos e conflitos perturbadores. Aí se note que a maioria de vocês conhece através de seus vídeos, né? Que dá curso da série psicológica, várias palestras, ela e o Claudio Sinotti, seu esposo, nos fala no livro Refletindo a Alma, lá no capítulo 6, que a energia psíquica representa importante papel na psique, através dos seus movimentos de progressão e regressão, relacionados ao fluir da energia do inconsciente para a consciência, que é a progressão, para adaptar-se ao meio externo, no primeiro caso, e a energia que flui da consciência para o inconsciente, a regressão, a fim de que a pessoa possa adaptar-se ao seu mundo interno. Então, caros irmãos, graças a esses dois movimentos, o indivíduo pode adaptar-se aos constantes choques externos, assim como a demanda interna, em seu processo de individuação, que se faz necessário startar-se. Nesse sentido, a psicoterapia em geral, e a espírita em particular, em libertando o indivíduo das amarras do erro e dos enganos, estimula a autossuperação das deficiências, graças ao emprego e ao empenho da vontade ativa e a contribuição da libido, ora direcionando para fins nobilitantes, sem tormentos nem ansiedades de sublimação, mas simplesmente aplicando de maneira saudável. Mais adiante, já no livro agora O Homem Integral, a mentora irá nos dizer: a maquinaria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica, e esta, por sua vez, das respostas das diversas peças que aciona. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é-lhe proporcionadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não. O Espiritismo convoca-nos à reforma moral para melhor, a compreensão de nossa relação conosco mesmo, ou seja, a repaginação das nossas regras de bem proceder, de nossas crenças e valores existenciais, o que, por sua vez, exige novos pensamentos, novos sentimentos e, por conseguinte, novos comportamentos. Com isso, em outras palavras, formula convite à construção do nosso bem-estar, de um estado consciencial harmônico, capaz de gerar energia de equilíbrio, essência de saúde. Sabendo canalizar-lhe a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeitos de saúde por largo período, não indefinidamente, face à precariedade dos elementos construídos para o uso transitório
nosso aqui na matéria. Então, as doenças contemporâneas, substituindo algumas antigas e somando-se a outras não debeladas ainda, infelizmente, enquadram-se no esquema do comportamento evolutivo do ser, no seu processo de harmonização interior, de deificação. Então, a mente equilibrada, caros irmãos, comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Infelizmente, o homem conquista o exterior e se preocupa só com o exterior, de maneira geral, e se perde interiormente. O homem avança na horizontal do progresso técnico, tecnológico, mas sem o logro da vertical da ética, da moral. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 15, irá nos dizer: a libido, ou o instinto sexual, na forma de energia psíquica, tendente à conservação da vida, permanece, em muitos casos, na carícia dos pais. A energia psíquica, assim, pode exteriorizar-se em todos os ângulos, no relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa, na cultura, em todas as emoções e sentimentos. Outros agem por amor, doando-se a serviços dos semelhantes, e por esse modo, amparando os irmãos em humanidade, através de variadas maneiras, convertem-se a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia, caros irmãos, simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. Foi o caso, por exemplo, do Chico Xavier, é o caso ainda do Divaldo Pereira Franco e muitos outros que vivem no anonimato. Portanto, se soubermos transmutar a energia sexual, a energia psíquica em serviço, em trabalho, organização, realização, sublimação, encontraremos sempre no amor, com base mesmo no sexo não vivido, a força espiritual mais profunda da vida para garantir a nossa saúde e ânimo orgânico e mental sobre a Terra. E, com certeza, sim, entendendo e fazendo, vamos galgar um degrau mais alto nessa caminhada evolutiva. Então, termino aqui a minha primeira parte e vou passar a palavra agora para os irmãos, para que façam seus adendos, suas perguntas, seus comentários. É muito forte a energia psíquica. Deixa a gente meio que em estado de choque. Todo esse trabalho, né, que a Joana de Ângeles vem nos ensinando, nos aproximando da psicologia, né, principalmente nesse momento atual em que a gente vê tantas dificuldades das pessoas em estar lidando com as questões emocionais, com relação aos relacionamentos, né? E a gente, exemplo, que vem do Espiritismo, a gente vinha muito com uma imagem errada, né, dos relacionamentos, como se eles fossem assim um karma irreversível, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse sentido, Eurípides, dos relacionamentos que são tóxicos, que nos adoecem, né? Como está lidando com isso, né? Mas mantendo um equilíbrio espiritual. Porque, às vezes, é um conflito que a gente vive, né? De qual a melhor atitude tomar? É passar por uma separação? É manter o relacionamento? Eu acho que esse drama ainda está muito presente na nossa mente. Na fase do namoro e do noivado, tanto o jovem como a jovem vivem de fantasias, né? Tudo é beleza,
Isso, tudo é poesia. Após o enlace matrimonial e mesmo após estarem vivendo conjuntamente, mesmo que não se casem, né, oficialmente, mas estão aí no relacionamento, tanto ele como ela esquecem de forma egoística que nós temos que esquecer o eu para que o nós se sobrepuja, se sobressaia. Então, numa carência muito grande, tanto um como o outro, esquece isso. Esquece um fenômeno, uma coisa importantíssima no relacionamento, que é o diálogo. Então, tudo que era maravilha, tudo que era beleza, acaba numa separação cuja justificativa é incompatibilidade de genes. É claro que, caros irmãos, nós não podemos dissolver um relacionamento por qualquer coisa, não. Por outro lado, se o relacionamento começou a se quebrar coisas em casa, a um querer bater no outro, é melhor dar um tempo, por enquanto, vocês vão se encontrar em vidas futuras, e deixar cada um seguir o seu caminho. Ninguém está algemado, né, numa outra pessoa. Então, nós temos que usar o bom senso e se basear na doutrina espírita, né? Martins Peralva tem um livro chamado Estudando a Mediunidade, onde ele trata dos tipos de casamento, né? É interessante que todos nós dessemos uma lidinha lá. Então, é isso. A gente deve esquecer o eu para que o nosso se sobrepuja, mas usando o bom senso. Quando o relacionamento descamba para agressões físicas e etc., né, é melhor a gente dar um tempo, se separar e reiniciar esse processo evolutivo conjunto numa outra oportunidade. De repente vem como filho, como irmão, como pai, numa encarnação ulterior. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Lelis, para que ele dê prosseguimento ao desenvolvimento do tema da noite. Lelis, está com você. Muito bem. Vamos lá, minha gente. Nós temos umas reflexões bastante, como disse a Carmen, né? Bastante sensíveis, né? Um campo minado, isso aí. Vou compartilhar aqui com vocês alguns poucos slides, tá? Vamos seguindo aqui com as nossas reflexões. Alguém deve ter se perguntado aí por que, né, a imagem central aí de duas crianças é exatamente para fixar a ideia, né, vamos dizer assim, a quebra do paradigma de que a libido ela não é só uma energia sexual. Não. A libido, na teoria de Carl Gustav Jung, que aponta para a conceituação de Joana de Ângeles, é uma energia que movimenta toda a psique. Ela acaba sendo canalizada, dirigida também para a sexualidade, né, para a atividade sexual, para a reprodução também. Mas não é só para isso, para muitas outras coisas, né? Para a nossa caminhada evolutiva, especialmente. Aí nós vamos ver lá adiante que essa energia ela tem muito a ver com o deutropismo. É uma lei que nos atrai, a lei de atração da criatura para o Criador, né? Então, isso faz parte da nossa jornada. E Jung falou em seu livro intitulado Energia Psíquica, que cada criança nasce realmente com imensa incongruência dentro de si. De um lado, um ser mais ou menos semelhante ao animal, e do outro, a corporificação final de uma soma antiguíssima, infinitamente complicada de fatores hereditários. Agora, vamos lembrar que Jung não estava falando de espiritualidade, ele nem conhecia, ele não era reencarnacionista, não conhecia as obras de Kardec. Então, ele estava falando da sua teoria do inconsciente coletivo, contido por arquétipos, né? Então, é uma herança atávica.
ele considera como uma herança dos ancestrais que as pessoas herdam ao nascerem. E é bom lembrar, gente, que nos encontros anteriores nós estivemos nos preparando para esse e os demais encontros que virão. Então, eu lembro aqui com vocês que no dia 10 de abril a gente teve aquele tema, o encontro com o self, o si mesmo, que é o espírito imortal que reencarna. Então, na imagem das crianças, a gente vê a espontaneidade do ser reencarnado, ainda não consciente de si, mas que já traz, lógico, é claro, necessariamente, a energia psíquica atuante, já que ela atua, nessa fase aí, ainda não no sexo. No sexo é zero, mas no afeto, sim, né? No gostar, na busca do prazer, enfim, a criança não tem a menor consciência e nem desejo, né? Na área da sexualidade. Mas, assim mesmo, a gente vê o impulso da energia psíquica para a afetividade. Então, é só para a gente desmistificar isso aí, né? E nós tivemos outros encontros, né? No dia 17 de abril, a gente teve o tema Ao Encontro da Sombra, que fala, onde a gente fez reflexões sobre os nossos conteúdos sombrios e tudo que a gente herda de si mesmo, também na área do sexo. Agora, observem o quanto que a gente liga a ideia de libido à sexualidade, né? Popularizou assim, né, há mais de um século, e agora, aos poucos, vai tirando esse viés apenas sexual. No dia 22 de maio, a gente chegou ao tema da consciência, sua conquista e evolução, e os níveis de consciência, onde a gente falou também da máquina orgânica. Quem esteve presente vai se lembrar de alguns fatores que vão certamente ajudar para a compreensão, ajudar na compreensão do que a gente vai ver aqui hoje, né? E, por último, na aula passada, a gente viu a formação da personalidade, o desenvolvimento da personalidade e as etapas da vida. Tudo isso está, de certa forma, sintetizado nessa imagem das duas crianças. Então, nesse estudo da energia psíquica, qual seria, gente, assim, a seu ver, no modo de ver de cada um de nós aqui, qual seria o foco? O nosso objetivo com essas reflexões? O que devemos tirar dessas reflexões acerca da energia psíquica ou libido? São sinônimos. Já que o nosso objetivo primacial no curso Joana de Ângeles é a iluminação interior, então, nós veremos o quanto essas reflexões irão contribuir para a nossa iluminação interior. Eu queria só provocar vocês nessa questão de focar, né, de descobrir onde vamos chegar, ou de vislumbrar onde vamos chegar com essas reflexões. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui conflitos existenciais, mas eu deveria ter corrigido que, na verdade, é o vazio existencial, né? É uma mensagem de Joana de Ângeles, que não é um livro, é uma mensagem psicografada em 5 de setembro de 2018, no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá da Mansão do Caminho, onde ela diz o seguinte: quando Sigmund Freud iniciou as suas pesquisas, com pacientes histéricos especialmente, tornou-se o começo de uma das mais belas e oportunas interpretações da psique humana, dando lugar a uma verdadeira revolução cultural, desmistificando o sexo. Suas funções, né, as funções sexuais, e libertando o sexo da hipocrisia vitoriana que vigia
na época, né, em sua época, vigia triunfante. Foi um período rico, né, de inesperadas interpretações de transtornos emocionais, de somatizações perturbadoras, que puderam ser tratados com cuidado, proporcionando existências menos turbulentas e menos desastrosas. Embora a descoberta da libido sexual causasse surpresa e recebesse exagerado significado, facultou mais amplas percepções, mais profundas percepções e entendimento a respeito dos conflitos humanos. Inevitavelmente ocorreu o quê? Um exagero na sua interpretação, principalmente por negar a realidade espiritual da humanidade. Logo depois, Alfred Adler, discordando do mestre Freud, iniciou as investigações nos conflitos da inferioridade humana, que culminaram na psicologia individual e com a cooperação de Karen Horney. Formaram a escola neo-freudiana. Horney, ademais, discrepou das diferenças da psicologia de mulheres e de homens, afirmada por Freud, e demonstrou que as mesmas resultam mais de fenômenos sociais e culturais do que da biologia. Então, nessa mensagem, nós temos, ela cita, claro, Carl Gustav Jung, onde ele diz que a energia psíquica, ela, na verdade, são todas as forças da vida. Ela vem para fomentar, né, o avanço evolutivo do ser humano. Então, a vida psíquica como um todo é envolvida pela energia psíquica. Hoje, vou voltar aqui um pouquinho. Hoje, a humanidade está muito mais voltada, à nossa época, né, para o ter e para o poder, do exibir-se e do desfrutar. A competição malsã, né, em busca de realizações horizontais, gastando a sua energia psíquica nessa direção, canalizando para os objetivos, digamos assim, mais rasteiros, ou secundários, né? Não precisa tanto. As conquistas materiais, como já sabemos, elas fazem parte do desenvolvimento de nossas faculdades, de nossas virtudes, da inteligência, mas sempre invertemos a sua colocação, a sua importância, e colocamos em primeiro lugar. Então, acaba se perdendo, assim, o sentido existencial, e desconhecendo o verdadeiro objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização, que Jung chamou de individuação. Joana de Ângeles chama de autorrealização, que, na verdade, é a plenitude, é quando o indivíduo alcança a sua inteireza e alcança o último nível de consciência possível na existência humana. Então, ainda dentro da perda, né, dentro do vazio existencial, a ambição pelas coisas de imediato significado. Na imagem anterior, a gente viu a imagem da moça aqui, né, no slide anterior, toda, digamos assim, coberta de joias caríssimas, ostentando a riqueza, conforme a gente leu, e aqui a gente vê o inverso, né?
Esse vazio existencial resultante da busca das questões materiais apenas, não que elas façam mal, não é isso, mas quando elas são colocadas em primeiro lugar, em primeiro plano, dentro da lista de objetivos do ser humano, aí sim, nós acabamos nos deparando com o vazio existencial e com o desperdício da nossa energia psíquica, canalizada para as coisas mundanas. Então, essa correria atrás das coisas de imediato significado, o prazer para já, o prazer para agora. Então, a energia psíquica ela pode ser direcionada, canalizada pela vontade disciplinada e educada para novos focos de interesse existencial, tais como a conquista da paz. Será que a conquista da paz é estar deitado numa esteira ou na varanda de uma casa à beira-mar, lá no Havaí, ou no Caribe e tal? Não. Muita gente que viaja para lá não tem paz, né? E muitas pessoas que viajam para lá conquistaram a paz também, é claro, mas é uma minoria. Então, a conquista da paz é o autoencontro, é a identificação do objetivo da existência, a nossa desidentificação com aquilo que nos foi imposto, como dissemos nos encontros passados, pela cultura, pela sociedade, pelos costumes, pelos hábitos convencionais. Então, nós nos desidentificamos de tudo isso e selecionamos aquilo que deve permanecer e aquilo que deve ser simplesmente diluído para que possamos ser nós mesmos, o ser em essência. Então, assim, alcança-se a paz. Entre outras coisas, né? Entre outras atitudes. Outro interesse existencial para o qual devemos levar o nosso foco é para o trabalho de beneficência. E aí, como o Eurípides já tinha falado bem, né? Lembrou muito bem, esses dois amigos, espíritos reencarnados com tarefas bem específicas, missão, né? Aí a gente vê que são missionários, dedicaram toda a sua existência ao bem comum. E também a consciência da imortalidade. A nossa energia psíquica, ela está muito, digamos, vinculada à nossa vontade. Nós vimos em encontros passados também a vontade. Estudamos, trouxemos algumas reflexões sobre a nossa vontade. E existe nas obras da benfeitora, que eu não lembro qual é especificamente agora, disciplina e educação da vontade. Pode procurar, digita no Google, o tio Google vai dizer para vocês qual é o livro, ou nós mesmos depois. Então, tem toda uma técnica ali, ela aponta o modo como nós vamos conseguir tomar as rédeas da nossa existência pela força da nossa vontade, bem dirigida. E é a mesma coisa, né, em dizer, é como se disséssemos que a nossa energia psíquica vai ser dirigida para onde queremos. Então, novos focos de interesse serão criados. Aí estão apenas 3 exemplos desses novos focos, talvez os mais importantes. E Jung usou a expressão canalização da libido para designar a conversão ou transformação da energia. Olha só, a gente volta a falar. Referindo-se a uma transferência das intensidades ou valores psíquicos de um conteúdo para outro, de acordo com a chamada transformação da energia que, sob a forma de calor, se converte, mediante uma máquina a vapor, em tensão do vapor e, em seguida, em
energia de movimento. Ele estava falando de uma máquina movida a vapor, né, que era muito comum à sua época. De maneira semelhante, a energia de certos fenômenos psíquicos se converte por meios adequados em outros dinamismos. Então, a gente pode citar o exemplo de, sei lá, um que me ocorre agora, Einstein. Divaldo, em uma de suas inúmeras palestras, falou de Einstein lá em São Francisco. Ele ficava 3 dias, 3 noites no laboratório trabalhando, não lembrava sequer de comer, né? Então, a energia psíquica dele estava canalizada totalmente para o seu objetivo ali na pesquisa. E ele resolveu descer do laboratório, desceu pelas escadas, encontrou um aluno que era muito chegado seu e começaram a conversar. E aí ele perguntou ao aluno: escuta, quando nós começamos a conversar aqui no saguão, eu estava indo almoçar ou vindo do almoço? Ele não sabia. E o aluno, mais pirado do que ele, disse: não sei, professor. E logo depois, ele foi embora. E naquela época parece que ocorreu um terremoto em São Francisco, nos Estados Unidos, onde ele se encontrava. E ele foi andando, caminhando, absorto em seus pensamentos acerca da pesquisa, e ao chegar em casa, ele olhou em volta e viu que tinha algumas diferenças. A sala estava mais ampla, estava tudo meio assim desorganizado. E aí ele olhou para sua esposa e disse: ué, eu estou notando algo diferente, o que aconteceu? Ela disse: homem, você não viu que nós passamos por um terremoto terrível. Então, a disciplina, né, e a educação da vontade, a canalização da energia psíquica ali, focada naquele objetivo, né, isso é uma conquista, né? Então, o jovem, por exemplo, ele ainda tem, sei lá, 15, 16, 17 anos, já namora, tal, mas ele não tem vida sexual ativa, teoricamente, não tem. Não se casou ainda. Então, ele gasta a sua energia psíquica, que poderia estar sendo dirigida à sexualidade, ele dirige, canaliza para os estudos, para a pesquisa, e nos esportes, e por aí vai, né? Tem uma série de meios de canalizar. E é isso que Jung está falando nesse parágrafo, né? A transformação da energia para outras finalidades. Jung usa o termo energia psíquica para descrever a energia que movimenta toda a psique, toda. Isso a gente falou uns momentos atrás. Então, a força criadora, agora no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, capítulo 5, Palavras de Joana de Ângeles, no inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. Qual é o sentido da existência? Por que estamos reencarnados? Qual é o meu papel? Para onde devo canalizar a minha energia psíquica? Isso faz até a gente se lembrar das personas. A gente se lembra das personas. Por quê? Nós temos diversos papéis na sociedade. A sua profissão, onde você tem uma linha de conduta X. A sua vida em família, onde nós temos diversos outros papéis, o de pai, o de filho, de irmão, de irmã, esposo ou esposa. Então, para cada um desses papéis, nós temos uma conduta diferente. Mas isso não significa que nós estaremos, digamos, fragmentados, não. As pessoas, elas são úteis para que nós possamos realizar
os nossos papéis durante a existência, mas nós temos que ter consciência desses papéis e integrá-los, ou seja, fazer um fecho, né? Integrá-los, formando um fecho maior, que é a personalidade. E a personalidade, por sua vez, será agregada à individualidade, que é o self, o si imortal, o eu espírito. O ser humano, em razão dos atavismos, do adormecimento da consciência, não tem sabido eleger o que é fundamental para a sua existência transitória no mundo, nem para a sua realidade como ser imortal. Atua por automatismos na busca do prazer e encoraja-se a realizar experiências libertadoras sem entregar-se plenamente a essa meta que lhe deveria constituir o objetivo essencial da sua reencarnação. Então, é verdade que a maioria de nós reencarnados atuamos de forma automática. Estar consciente durante momento. Estão me ouvindo? Euripides, deu uma falha no som aqui, está ouvindo aí? Estamos. Ok. Obrigado. Então, se a gente for fazer uma análise cuidadosa, honesta, veremos que a maior parte do tempo a gente está no automático. Nesse momento, por exemplo, quantos devaneios nós tivemos, ausências, e perdi o que o Lelis falou há 5 minutos. Até o que eu estava dizendo mesmo, talvez tenha sido o gatilho para te levar a uma situação passada ou para imaginar uma situação futura. Então, você sai sem perceber do momento presente, do aqui, agora. E aí o professor vira para você e fala, não é, Eurípides? Aí o Eurípides, como? Não. Entende? Ausência, é ausência. E aí a gente fica no automático. Está ali o indivíduo? Não, está só o corpo, está piscando, está respirando, mas isso é tudo automático, isso são coisas automáticas. A mente, o pensamento foi para longe, se projetou a distâncias incalculáveis até, no tempo e do espaço. Então, a energia psíquica é uma coisa extremamente complexa. Eu estou falando até agora, o tempo todo, só de energia psíquica. E lembrando os elementos estudados nos encontros passados, que culminou aqui, nesse encontro onde a gente fala da energia psíquica e que nós podemos associar, sem medo de errar, à vontade e daí a necessidade de disciplinar e educar a nossa vontade. Para isso, eu recomendo, e anotem, por favor, de novo, além do que eu já falei, do livro da benfeitora, Educação e Disciplina da Vontade, ou é o contrário, Disciplina e Educação da Vontade, e também o livro de Emmanuel, capítulo 2, do livro Pensamento e Vida, tá? Capítulo 1 e 2. Então, prosseguindo aqui, para dar um tempo para vocês poderem comentar daqui a pouco, vamos adiante. Então, à medida que o instinto se fixa no ser vivo, e agora a gente está falando aqui do desenvolvimento antropológico, também, tá? A nossa caminhada evolutiva na existência física, desde os primórdios. À medida que o instinto se fixa no ser vivo, surgem sensações fortes que logo passam, transferindo-se para a criatura humana em cargas sensoriais expressivas, que lentamente, à medida que se desenvolve a emoção, produz mais profundos estados de gozo, proporcionando equilíbrio, alegria de viver e salutar intercâmbio hormonal, tanto físico quanto psíquico. Então, observe que o Criador,
ele nos quer felizes. Que a nossa existência seja feliz, na medida do possível, dentro das nossas potencialidades e do nosso nível de consciência. Mas é preciso que nós estejamos conscientes disso, né? Que o objetivo de existir é dessa forma aí, que acabou de ser descrita por Joana de Ângeles, no capítulo 8 do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Nós vimos séculos, milênios, estamos nessa caminhada evolutiva, desenvolvendo isso aí, ó. O instinto, né, vai se transformando em sensações. As sensações vão se transformando também em emoções e que, por sua vez, gera os sentimentos. Então, são 4 estágios, né, 4 níveis de desenvolvimento psicofísico. Não é isso? Então, o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. E aí a gente está falando de quê, gente? Raios psicomagnéticos. Não é a interação entre as mentes? Nós sabemos hoje, pela ciência espírita também, especialmente, que o nosso cérebro é um aparelho transceptor. O que é que isso quer dizer? Que ele tanto transmite quanto recebe ondas mentais. Então, nós somos influenciados uns pelos outros, e não só no plano material, também interagimos com os irmãos desencarnados. O Euripides ontem fez uma magnífica apresentação, né, Euripides, sobre isso. Obsessão e desobsessão. Quem não assistiu, perdeu. Quem assistiu está entendendo, né, essa dinâmica das trocas, né, mentais, onde interferimos uns nos outros, nos influenciamos uns com os outros, e isso é psicomagnetismo, né? Então, a energia psíquica, vejam bem, vamos nos recordar do que estamos falando. Isso é constância, né? Constância. De vez em quando a gente para saber qual é o objetivo mesmo, é entender, né? Entender o que é energia psíquica, que ela não digamos, como Freud queria que fosse, qualitativa, ou seja, uma qualidade sexual. Não é. Jung se sacrificou a amizade, né? Porque ele diz que não é energia só sexual, é uma energia de toda a psique, né? Bom, então, seguindo aqui, para concluir, né, gente? Agora nós vamos parar com os slides. Como dissemos lá atrás, aqui, ó, as 2 crianças agora nos ajudam, essa imagem deve nos ajudar um pouco a quebrar o paradigma, o tabu. Quando se fala em libido, claro que é uma conotação, né? Tudo bem, mais uma conotação para a palavra, para o termo libido. Mas, teoricamente, rigorosamente, no contexto científico do comportamento, da psicologia, e, pelo menos, psicologia profunda, né? Energia psíquica não é sexualidade. Ela é canalizada também para a atividade sexual, né? Para o afeto, quando a gente começa a se enamorar de uma pessoa na juventude, daí a pouco está namorando, daí a pouco estamos noivos, daí a pouco somos laçados, né?
fisgados ou fisgadas. E tudo isso ocorre por força da energia psíquica. E ela não pode ser descrita apenas como apetite sexual. Não. A energia psíquica, como disse Jung, ela em si mesma já é um apetitus. Ele usou esse termo, acho que é latim. Apetitus. Mas é um apetite para a vida, para as realizações de todo viés. Né? Por exemplo, se eu sou músico, eu dedico minha libido muito mais à música do que qualquer coisa, se eu amo a música. Né? Como o caso de Beethoven e outros, a libido era canalizada para aquele objetivo, para a música. Tanto que muitos dos nossos cientistas, dos grandes vultos da humanidade, eles não tinham nem interesse pela atividade sexual, porque a energia era toda gasta naquele objetivo que ele elegeu para a sua existência. Né? Então, gente, eu vou abrir agora para que a gente possa conversar um pouquinho, interagir um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho. O compartilhamento de todas essas informações hoje, eu acho que não tem ninguém que não tenha feito uma grande viagem, né, interna, como a gente vem fazendo aos longos dos sábados. Mas eu vejo assim como a gente precisa desmistificar, né? A ausência de esclarecimento nos leva a reproduzir padrões de comportamentos totalmente equivocados, e a gente entra até num processo de autoflagelação emocional, espiritual e tudo mais. Então, assim, essa questão de ver essa energia, né, essa energia ampla, né, essa energia psíquica, e que está tudo contido nela, e eu achei muito interessante quando você deu o exemplo aí os grandes artistas, né, as pessoas que se dedicam, canalizam essa vontade para essa obra da criação, e talvez por isso essa obra arrebate tantas pessoas, porque ela vai impregnada de uma energia tão, não sei se o termo é fascinante, mas eu vejo muito assim, que a gente tem, principalmente em relação à arte, a questão da cultura, né, autores, compositores, cantores que conseguem impregnar o que fazem com uma energia que a gente se sente meio que boquiaberto diante daquela pessoa. E essa energia é a energia que a gente convive entre os pares, não é? Existem pessoas que a gente fala... Eu sempre, desde adolescente, né, e faz muito tempo isso, eu falo, gente, eu acho que eu estou apaixonada por aquela pessoa, mas não é uma paixão, porque agora eu sei diferenciar a paixão, que ela se consome por si mesmo, e ela não constrói, ela se consome e se desgasta, e desaparece, e não fica nada edificado. E o amor tem outra conotação. E às vezes eu falava, nossa, eu acho que eu estou envolvida com aquela pessoa, mas eu tinha um encantamento que agora eu estou entendendo o que é você ter aquela profunda admiração. E a minha geração vem com uma carga, quando se fala de libido, para a minha geração, você canaliza só a questão sexual, né? E hoje é como se eu tivesse, assim, entendendo várias questões, vários questionamentos dentro da minha cabeça. E uma das coisas que mais me faz estar presente nesse curso é um termo que eu ouvi na primeira aula, que é a gente buscar autorrealização. Então, na minha cabeça, eu estava impregnada de uma coisa muito equivocada. Eu estou num planeta de prova e expiação, então, autorrealização nunca vai acontecer. E quando vocês me colocaram essa possibilidade, isso me motivou, porque isso era uma coisa que eu rejeitava. Eu nem sei por que eu rejeitava, mas eu achava muito doido, que Deus nos fez para só padecer, né? Quer dizer, tudo que me acontece em termos de sofrimento é uma necessidade espiritual minha para que eu vença a mim mesma, enquanto ser espiritual, e eu me potencialize. Então, essa questão da autorrealização, ela me motiva. Então, essa coisa de estar presente em tudo que eu me proponho a fazer, me deixa muito tranquila, e, ao mesmo tempo, me gera como se fosse fome de viver. Mas aí é um viver esclarecido, é um viver que não está associado aos vícios que a gente desenvolveu, né? Também não é uma questão moralista,
que também não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, encobre muitas coisas. Então, assim, eu me encanto a cada sábado, a cada encontro, a cada estudo que a gente faz, a cada obra que é indicada, né? Então, só mesmo gratidão. A gratidão, ela é mútua mesmo. E eu acho tão importante a gente ter a mente aberta e compreender esse sentido que é o da criação, né? Porque tudo o que existe no universo é essa energia que está regendo, essa energia da criação que vai dando possibilidade do movimento a todo instante, desse movimento criativo que vai trazendo a vida, que vai trazendo o progresso, né? Que vai nos permitindo ascender e vivenciar experiências. E se a gente for olhar em tudo que pulsiona nesse universo, é essa energia que está em ação. E muitas vezes a gente tem muito preconceito com relação a essa energia, porque ela, muitas vezes, ela tem, né, pela ignorância, pela pela animalidade que a gente tem, mas que a gente tem a mente aberta, de que através dela, e não da negação, mas do seu bom uso, né, do seu uso equilibrado, harmonioso, que a gente consegue evoluir. Porque senão a gente também fica muito naquele sentido da repressão. E quando há essa repressão de ter as pulsões, os desejos, a gente entra num estado de desarmonia. Então, é ter cada vez mais compreendido qual que é o sentido e o uso realmente criativo dessa energia. Muito bem, Carmen. Então, resta-nos apenas, né, Eurípides, agradecer a participação de todos. Muita alegria a gente prepara essas reflexões, buscando nas obras da benfeitora e outras obras correlatas. Isso, claro, dá um certo trabalho, mas é um trabalho delicioso, prazeroso, e a gente traz para vocês com muito carinho, e por isso mesmo a gente espera, né, que todos estejamos presentes de novo no próximo sábado. Eurípides, quer falar? Então, meus irmãos, nós agradecemos a todos pela presença, pela participação. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, até os bons espíritos, seus mensageiros, agradecendo pela oportunidade bendita de mais um aprendizado na noite de hoje. Rogamos a esses espíritos, mensageiros do Cristo, que levem fluidos balsâmicos a cada irmão aqui presente, também aqueles que hoje não puderam estar, que esses lenimentos atinjam as cabeças dos nossos irmãos, penetrando em seu organismo, esses remédios salutares, levando equilíbrio, reequilíbrio aos nossos aparelhos e sistemas. Que cada um possa envolver os seus parentes, os seus amigos, seus familiares, com esses fluidos, harmonizando o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente onde está inserido. Que todos possam ter um final de sábado tranquilo, uma noite de sono tranquila e reparadora, e um bom domingo. Pensando assim, então, é que vamos encerrar nossa reunião em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos bons espíritos, mas, e principalmente, em nome de Deus, nosso Pai, rendendo graças a Deus. E que assim seja. Então, meus irmãos, abraços para vocês, virtuais. Semana que vem. Obrigada, boa noite a todos, gente. Bom final de semana a todos. Boa noite a todos. Até sábado. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Lelis. Obrigado, Eurípides. Excelente aula. Obrigado. Nós é que agradecemos.